Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, né? Não sei a hora que vocês vão ver esse vídeo. Eu sou Carlos Cruz, mentor e treinador em Enneagrama. Eu falo aqui no meu canal, né? Um conteúdo aí para vocês, né? Um conteúdo específico para quem quer se desenvolver, quem quer entender um pouquinho o Enneagrama. Eu falo aqui do canal a respeito da questão do Enneagrama com o trabalho da liderança, né? Enneagrama para líderes, essa é a ideia do canal. Eu sou mentor e treinador em Enneagrama, como eu já falei, sou terapeuta e eu atuo na área há mais de 10 anos. Então hoje eu estou trazendo aqui os conteúdos, né? Já tem bastante conteúdo lá no canal, para quem ainda não conhece o trabalho, vai lá no canal, perceba lá, tem toda uma cronologia lá de trabalho lá colocada dentro do Enneagrama. Já tem os 9 tipos de líderes lá dentro do Enneagrama, já tem algumas coisas diferentes também com relação à liderança. E a ideia do canal é trazer conteúdo, né? E ferramentas, né? Adequadas para quem quer trabalhar com liderança ou para quem não atua na questão de liderança dentro de uma empresa, dentro de uma equipe de liderança, liderar a própria vida. Essa é a ideia do canal. Então o conteúdo é para vocês. Se faz sentido para vocês, dê um like, compartilhe, se inscreva, comente, participa lá do canal, que a gente fazer o canal crescer. Essa é a ideia do canal, de crescer cada vez mais para que eu possa também ter estímulo, né, para cada vez levar mais conteúdo para vocês. Então, já tem bastante coisa lá. Quem não conhece o canal, vai lá. É importante que se inscreva no canal. É muito importante, né? Que dê um like lá, pelo menos um gostei, para o YouTube entender e vai entregar para mais pessoas. Essa é a ideia do canal. Então hoje eu vou terminar, né? Já tem 2 vídeos lá no canal a respeito do centro de inteligência. Já está publicado lá, já tem conteúdo lá para vocês entenderem como funciona o centro de inteligência. São 3 centros. E hoje eu vou finalizar a mandala aí no centro de inteligência, nos mentais, né? Os mentais do Enneagrama, vamos assim dizer, que são os números 5, 6, 7, ou são os tipos, né? Na literatura de Enneagrama vocês vão entender que vai falar muito de tipos do Enneagrama, né? Então 5, 6, 7 são os mentais. Eles têm uma energia aí predominante de negatividade, vamos assim dizer, a questão do medo, né? Um medo muito forte neles aí, e eles são totalmente mentais. A gente brinca, né, no Enneagrama que são os cabeções do Enneagrama. Então, como que eles funcionam? Como que esse centro de inteligência funciona e você vai liderar, né? Lembrando que o trabalho aqui é voltado à liderança. Sempre a gente vai frisar isso. Então, como esse centro de inteligência, né? Cada um deles já tem 2 lá publicados no canal. A gente vai fechar agora o terceiro. Vocês têm um entendimento fechado da mandala, uma integração fechada da mandala. Fechando a mandala por completo. Se vocês perceberem, a mandala está aqui em cima. 8, 9, 1 é o centro de inteligência, é o centro do fazer. Muita força de execução, né? Os executores, os construtores do Enneagrama, assim dizer. O 2, o 3 e o 4 são emocionais, o coraçãozão mesmo, né? Sentimento. E 5, 6 e 7 aqui é sentir, né? No 2, no 3 e no 4. E o que nós vamos falar hoje para a gente finalizar são os mentais, são os pensadores, né? São os planejadores, são aquelas pessoas que criam, né, as ideias no papel e são muito criativos e enfim, cada um dentro da sua característica em cada ponto, né, com as dificuldades de cada ponto. Lá no canal já tem todos os pontos lá para vocês, do 1 até o 9, já está tudo lá. Ou do 8 até o 7, que a gente, como é tríade, né, a gente coloca lá meio que numa sequência. Você precisa entender que o Enneagrama vai começar sempre do 8, porque é mais fácil, né? Fecha a tríade. 8, 9 e 1 uma tríade, 2, 3 e 4 outra tríade, 5, 6, 7 outra tríade. Fecha dessa forma. O senso de inteligência da mesma forma. Dito isso, né, explicado isso, vamos lá para os mentais. Como é que eles funcionam e como que eles vão liderar. Eles vão liderar com um trabalho muito de mente, muito planejamento, colocar no papel, planilha, criatividade, vai ter todo esse trabalho com eles. Tem muita força de execução em alguns dos pontos, mas tem muito medo, que eram 6. Tem muito estudo, muito planejamento, muita força de entendimento no 5, né, mas também não coloca em prática. E o 7, né, no ponto 7, ele é muito criativo, começa muita coisa, mas não termina nada, mais ou menos nesse sentido. Mas a gente fala aqui do senso de inteligência, engloba os 3 pontos. Então, normalmente, como eles funcionam? Eles funcionam muito na questão de planejar, pensar. Não, veja bem, não preciso mais de um tempo, eu preciso mais um pouco mais de clarear mais a minha mente para que eu possa executar. Então, eles têm muita dificuldade de execução. Eles não vão para executar questão de fazer, né? Eles têm essa dificuldade. É muito complexo isso para eles. Eles têm a questão muito de
são muito planejadores, muito mentais, vivem nessa turbilhão dentro da mente, de estar sempre pensando, 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 e aí não executa, né? A coisa não anda. Então, essas pessoas têm centro de inteligência muito aflorado, né? E nós temos um predominante da gente, não tem como, porque está na tríade. Se você é um desses pontos, você está lá, não tem como. E você vai ter essa dificuldade, você vai ter sempre essa questão. Ah, mas vamos pensar mais um pouco, eu preciso mais de um tempo. Ainda não está muito claro para mim, e tem muito essa fala neles, entende? Eu tenho um pouco de medo, eu tenho um pouco de desconfiança. Isso não dá certo, entende? Que é um dos pontos. Já o outro ponto vai pensar assim, não, mas eu preciso pensar mais um pouco, preciso planejar mais um pouco. Isso não está muito claro para mim. E o outro não pensa nada. O outro realmente não pensa nada, vai fazendo meio muito adoidado, vai curtindo a vida adoidado, vai fazendo. Então eu percebo que tem dificuldades aí. Cada ponto tem sua dificuldade, assim como tem suas forças. Então é assim que funciona. Desculpe. Para cada um, é vídeo ao vivo, né? Não tem como. Enfim, a natureza fala, né? Voltando aqui à questão dessa tríade, né? Dessa questão desse centro de inteligência, os mentais. Então, qual é o trabalho primordial deles? Eles precisam planejar, já são mestres nisso, né? Muito criativos, grandes ideias, grandes negócios. São pessoas aí voltadas a startup, né? A essa questão muito nesse sentido. São, como eu falei, muito planejadores, gostam tudo certinho, tudo planejado, não dão passo em falso, minimiza muito o erro, né? Porque eles são muito planejadores, entendeu? E aí o que acontece? Só que não executa, não faz sentido, porque não executa, não executa, não executa. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que preparar esse processo na mente, ele tem que sentir tudo isso lá no coração, ir pro coração, né? Lá pro 2, 3 e 4, para outra tríade, perceber que ali tem força de coração, de energia que vai pulsar no coração e vai fazer. Então ele vai liderar desta forma, a liderança ele vai ser nessa questão. É uma liderança um pouco arrastada, não vai ter resultado, vai ter muita cobrança, né, das hierarquias superiores para ele, então ele vai ter muitas dificuldades. Então ele tem que fazer um trabalho de ir para o coração, sentir no coração, perceber, pegar a força lá da energia, da força do coração, que somos muito voltados às virtudes de cada ponto, né? Lembrando que estamos falando do senso de inteligência. E aí ele vai lá e executa. Então, na verdade, cada dificuldade de cada ponto, fechando hoje a tríade completa do Enneagrama, no sentido do senso de inteligência, é isso, é você pegar a mandala inteira. Por exemplo, se você é 8, 1 e 9, você vai ter a força do fazer, mas você vai ter muita dificuldade para o coração e você mais ou menos pensa e planeja um pouquinho, às vezes nem planeja. Então você tem que ir lá para a mente, planejar, sentir se aquilo realmente é um trabalho que está unificado, e aí você executa. Os resultados vão ser espetaculares, executar pelo não é problema. O 2 é a mesma coisa, ele está muito ali no sentimento, no coração, quer cuidar muito de pessoas, de gente, né? Mas tem dificuldades de fazer o planejamento e de execução. Então, o 2, o 3 e o 4 da tríade dos emocionais vão cuidar de pessoas. No 8, no 9 e no 1 vai cuidar de fazer. Não quer ligar muito para a pessoa, não tem muito essa questão de pessoas e gente no meio. E o 8 e o 5, o 6 e o 7, que nós estamos nessa tríade hoje, eles vão ter essa questão de pensar e não executar. Então percebe que cada um tem a sua dificuldade, assim como tem seus pontos fortes e suas dificuldades. Então o que é o trabalho dele, né? A grande questão para essa tríade é voltar lá no coração, sentir tudo aquilo que planejou e colocar em prática. Ou então faz um movimento lá para o corpo, dá uma mexida lá nessa questão do corpo, de fazer, sente que ali tem uma força, mas não vai sentir muito, vai no coração, sente e executa. Então, esses líderes vão ter essa dificuldade, eles vão ter essa questão muito de dificuldade de cobrar, eles vão ter, porque fica muito planejado, planeja demais, entendeu? Às vezes vai ter dificuldade de se expor, porque tem um dos pontos aí que ele tem dificuldade de se expor, de se doar, né? E o outro vai ter essa questão do medo, né? Fica aquela questão que não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Então, ele tem que sair um pouco da mente, tem que dissociar dessa questão mental e buscar aí as outras energias. Aí ele se completa, né? Ele fica com uma pessoa, se fortalece, os outros sentem inteligência, aí a coisa vai. Então, cada um vai ter a sua dificuldade, assim como tem as suas forças. Isso é para todo mundo, tá? Que integra, né, a mandala inteira do Enneagrama.
Então vai trazer uma liderança realmente com muita energia, com muita força. Eu, sinceramente, eu estudo bastante, eu sou um estudioso da mente humana, em várias terapias e tal, já fiz muita coisa e faço muita coisa também dentro do processo terapêutico. E a gente precisa estudar, né? Se você é um terapeuta, você tem que estudar o tempo inteiro, constantemente. Eu não vejo ferramenta mais poderosa de leitura de perfil, de autoconhecimento, né? De autogerenciamento da sua própria imagem, da sua própria pessoa, né? Do seu próprio ser, da sua própria energia no seu Enneagrama. Lógico, tem muitas ferramentas aí à disposição. Cada uma pressupõe fazer uma coisa bem feita, né? Vamos assim dizer. Então o Enneagrama é para isso, é para trabalhar aí a leitura de perfis e como que cada ser humano funciona. O Enneagrama é um mapa da vida, é autoconhecimento puro e o mapa da vida. Então, se você tem esse mapa, se você vai seguir, né, o mapa, você vai chegar mais rápido, né, com certeza, né. É como se você pega uma estrada aí, você não conhece com GPS, sem GPS, então você vai ter muito mais assertividade para você chegar. Então, essa é a ideia do canal, é trazer para as pessoas um trabalho voltado aí a autodesenvolvimento, autoliderança, com a ferramenta do Enneagrama. Se fez sentido para você, se você gostou, se viu uma coisa que realmente tocou você, vai lá no canal, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, né? É muito importante que as pessoas se inscrevam no canal, que as pessoas tenham lá uma ideia de se inscrever para que o canal cresça e cada vez mais a gente vai trazer conteúdos legais para vocês. Tem bastante vídeo lá já no canal, a gente tem uns 30 vídeos lá já. A gente toda semana coloca um vídeo e esse vídeo que eu estou gravando hoje também logo já vai para o canal e a gente vai colocar trazer mais coisas novas. Vou começar a entrar agora na mandala do Enneagrama para outras questões, as questões mais avançadas, né? Então, cada vez mais a gente vai avançando mais no Enneagrama e automaticamente a gente está dando como se fosse um curso de Enneagrama também. Se você perceber, tem uma cronologia lá, né? Você vai entender o que é o Enneagrama, tá bom? Então, mais uma vez eu me despeço aqui de vocês. Como eu falei, curtam lá, compartilhem, comentem, se inscrevam, é muito importante para a gente, para o canal, né? Para o canal é muito importante. E a gente vai cada vez trazer coisas mais novas para vocês, sempre vai ter um comprometimento meu, particularmente meu, que não vai parar isso, vai ser uma coisa que a gente vai tocar por muito, muito tempo. E cada vez mais a gente vai se aprimorando dentro dessas questões. Quem tiver interesse em me conhecer o meu trabalho, vai nas redes sociais, no meu Instagram, Carlos Cruz Terapias. O Carlos Cruz Terapeuta, perdão, tá lá, arroba Carlos Cruz Terapeuta, tá lá, tem bastante conteúdo lá também, para vocês entenderem o meu trabalho. Aí entre em contato comigo, lá tem minhas conexões de entrar em contato, quem precisar de um trabalho específico de mentoria, de melhoria, de liderança, de gestão de equipe, de gestão de pessoas, de trabalhos como terapêutico, voltado às terapias integrativas, está lá. Então é só vocês ir lá e colocar lá e me chamar no privado aí, enfim, tem como acessar os canais lá, o WhatsApp, enfim, tá tudo lá para que vocês entrem em contato para fazer um trabalho junto comigo aí. Só tenho a agradecer. Até o próximo vídeo.